glória a Deus. Vamos lá então, irmãos. Os irmãos que forem chegando vão entrando depois. Vamos orar a Deus. Vamos deixar Deus falar conosco nesse meio tempo, né? São 20 horas agora. Que o Senhor ouça nossas preces nesse momento. Pai de amor, nós oramos para que o seu santo e doce Espírito de revelação venha sobre nós hoje. Senhor, que o Senhor venha falar que nós não necessitamos tão somente de viver o dia como se não houvesse um amanhã, mas necessitamos do combustível verdadeiro que é sonhar com as coisas de Deus. O sonho nós sabemos que é o combustível da vida do ser humano. Então, Senhor, venha tirar todo o desânimo, todo o cansaço, tudo aquilo que nos afasta de sonhar os teus planos para nós. No nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero aproveitar e orar por cada enfermo do nosso país, do nosso planeta. Senhor, para que o Senhor acampe os seus anjos mesmo ao derredor desses enfermos. Venha, Senhor, com poder, com unção, com a sua graça, liberando-os de toda a enfermidade. Senhor, para que possa se cumprir a sua palavra, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, no nome de Jesus. Então eu clamo nesse dia para que a doença saia da vida do meu irmão, saia da vida da minha irmã nesse momento. Que eles sejam completamente curados pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Diego, seja muito bem-vindo também. Irmãos, então eu quero começar aqui falando com vocês, né, que é algo que muita gente deixa de sonhar, deixa de pensar no amanhã e pensa tão somente no que está acontecendo agora. E o que vem amanhã você não tem uma perspectiva, não tem um rumo, né? José Ricardo, seja muito bem-vindo. Você não tem um rumo, fica ali completamente parado. Então, qual que é o tema disso que eu separei para nós nessa noite? Nunca desista dos seus sonhos. Continue sonhando, né? E em cima disso eu escrevi algumas coisas para que a gente possa estar refletindo, né, nesse dia. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, e já vou começar com uma interrogação, vou começar com uma pergunta para os irmãos, qual o lugar mais rico do planeta? Aonde fica esse lugar? E aí eu te respondo, por incrível que pareça, o lugar mais rico que há no planeta é o cemitério. Porque ali tem sonhos que nunca foram realizados. Perceba isso. Muitos sonhos naquele lugar não foram realizados. Então ali tem uma riqueza muito grande. Quantas pessoas que começam até bem, quantas pessoas que começam fluindo, quantas pessoas que começam avançando, que começam crescendo, mas depois ficam à beira do caminho. Param sem cumprir o propósito, sem conquistar os seus sonhos. Entende o que eu quero te dizer? Então acontece muito disso. Quantas pessoas que você vai falar dos seus sonhos, a respeito dos seus sonhos para ela, e geralmente elas vêm te desmotivar. Vem falar que seu sonho não é bem assim, que a gente tem que pensar na realidade, o que nós estamos vivendo no momento, e aí joga seu sonho pro ralo. Você fica completamente desmotivado. Não é assim? Muitos olham, mas poucas pessoas vão ver que Deus investiu na sua vida o que Ele quer fazer. Aquilo que Deus quer fazer com você, Ele já fez todo o investimento. Então é por isso que nós podemos sonhar sim. Nós podemos sonhar sim, não temos que nos desmotivar com coisas que outras pessoas nos falam, não. Então, através de você, Deus quer fazer grandes coisas. Por isso eu quero te chamar a atenção essa noite, para você sonhar. Não pare de sonhar jamais.
Porque Deus te escolheu para você sonhar com Ele os sonhos de Deus. E os seus sonhos serão realizados dessa forma. Ainda, eu posso te dizer que através dos sonhos que Deus tem colocado no seu coração, gerações serão afetadas. Gerações serão mudadas. Elas não serão mais as mesmas. Entende o que eu quero te falar? Vão ser pessoas completamente mudadas porque você sonhou o sonho de Deus. Entende? Então vamos sonhar aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, né? Deus tem para você uma saúde perfeita em meio à pandemia. Sonhe com isso. Sonhe com isso. Deus tem para você um ministério frutífero em meio à pandemia, onde as pessoas estão com receio de fazer as coisas. Deus tem para você uma casa próspera, mesmo sabendo que muita gente está perdendo o emprego. Entende o que eu quero te dizer? Então sonhe, sonhe. Não deixe de sonhar em momento algum. Mas pastor, então me explica um pouquinho, né? Que às vezes a gente pensa que às vezes nós pensamos que o sonho, ele é uma fantasia. E eu quero te dizer que há uma diferença muito grande de sonho e de fantasia. Então, veja só, qual a diferença existente? O sonho, ele requer uma preparação. O sonho, ele é um processo daquilo que vai realmente acontecer. Entende? A fantasia é aquilo que não depende de você, não depende de mim. É apenas uma ilusão. Agora, então qual é a expressão dos sonhos? Né? Vamos ver, a expressão dos nossos sonhos, ela está dentro do nosso cotidiano. Você expressa no seu dia a dia. Você vai expressar os seus sonhos. Olha só o que diz a Bíblia a respeito disso. Lembre-se que tudo que nós falamos tem que ser pautado na Bíblia. Não é por experiência própria, não é por intelecto humano, mas sim pela revelação que Deus nos traz. Amém? Então olha só o que diz a Bíblia a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Olha só. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o amor destes é o maior. Então o que está nos revelando aqui? O amor é o meio de nós nos expressarmos. É a forma que eu tenho de me expressar. É através do amor. A fé já é o alicerce da nossa vida. Não existe cristão que consiga se manter se não tiver fé. Perceba isso. Precisamos ter fé para nos manter. Nos manter. O cristão vive dessa forma. A esperança, porém, ela é completamente diferente, né? Ela é o combustível da nossa existência. Esperança é aquilo que você espera para o seu futuro, né? Então é o combustível da nossa existência. A esperança, aquilo ali vai se juntar com os nossos sonhos. Sem esperança, não há força para vivermos. Se você viver pautado só com os acontecimentos do dia, nós não temos muito com que conquistar, com que avançar. E isso vai até nos entristecer. Eu costumo dar um exemplo, né, da aposentadoria, né? Se a pessoa se enxerga tão somente só até a sua aposentadoria, ali ao final da sua trajetória, essa pessoa já colocou onde ela vai parar. Mas nós temos que sonhar além da nossa aposentadoria, sim ou não? Temos que sonhar com o reino, temos que sonhar com a glória de Deus. Eu parei aqui agora o meu trabalho, mas continuarei trabalhando na obra de Deus agora. Agora que eu vou me envolver mesmo na obra do Senhor. Por quê? Porque eu sonho, eu não parei, eu continuei. E aí nós vemos que nós somos, quando temos sonhos, quando nós temos esperança, aí você se diferencia de outras pessoas. Aquele que tem sonho, que tem esperança, eles são otimistas. Eles não são pessimistas. Eles, todo momento, ele está otimista com o que está acontecendo. Em meio às coisas ruins, ele tem tanto de Deus dentro dele, que ele começa a imaginar coisas boas. Ele começa a visualizar coisas boas.
né? Ainda nós vemos que eles são mais positivos. Você não vê uma palavra negativa com a frequência que nós vemos naqueles que não sonham. Aqueles que não sonham só vão reclamar. Os que sonham completamente diferente, eles não vão viver reclamando. Eles vão colocar o seu sonho em pauta em meio à tribulação. E aí sabe que em meio a esse sonho, as coisas ruins que estão acontecendo, elas vão deixar de ser ruins, vão se transformar em coisas boas. Entende? Não vai ficar estagnado naquilo. Não vai ficar parado naquilo que está acontecendo. Quem sonha ainda, ele persevera. Ele não é o mesmo hoje da forma que era ontem. Hoje ele já é diferente e amanhã já vai ser diferente do que é hoje. Ele sempre está avançando, ele sempre está perseverando, sempre está crescendo. Agora, o pessimista não. O pessimista ele retrocede. Reparem nisso. Todos aqueles que são pessimistas, eles vão retroceder. Tem um exemplo aqui, né, que eu separei para os irmãos, de uma pessoa, William Carey. Ele diz que o tamanho dos nossos sonhos determina o tamanho do nosso Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Lembra que o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Não é um Deus de coisas pequenas. É um Deus de coisas muito grandes. Nosso Deus, ele é um Deus poderoso, de coisas enormes. Então nós não precisamos ficar limitando, colocando Deus numa caixinha. Sonhe do tamanho que é o seu Deus. Porque é assim que vai acontecer conosco. Amém, irmãos? Então veja só, os sonhos, portanto, quando você sonha realmente e tem essa revelação que Carey teve aqui, você está fazendo o quê? Quando você sonha realmente, você está honrando e exaltando ao Deus. Se você sonha pequeno, essa é a sua honra para Deus. Olha, eu te enxergo desse tamanho. Agora, se o seu sonho é grande, eu te enxergo dessa forma. Isso é uma forma de exaltá-lo. Então sonhe grande, exalte ao nosso Deus. Veja bem, os sonhos são o alimento da nossa alma. A nossa alma precisa que nós estejamos sonhando todos os dias. Isso aqui é a linguagem que vai nos trazer esperança, é você sonhar. Sabe, eu me lembro quando era mais novo, eu sonhava com uma casa própria. Hoje eu tenho essa casa e eu sonho com uma casa maior. Quer dizer, eu não parei quando conquistei. Eu continuo sonhando com coisas maiores. Faço mesmo. Conquistou, glória a Deus pela sua vida, mas continue sonhando que Deus tem coisas muito maiores para você. Ele vai começar de algum lugar. Tem um início. Ele vai iniciar. Mas você precisa continuar sonhando, porque Ele quer te abençoar ainda mais. Escute o que eu vou te dizer. Nosso Deus é um Deus abençoador. Amém, irmãos? E Ele quer te abençoar todos os dias. Todos os dias da sua vida. O nosso Deus quer nos abençoar. Todos os dias. Todos os dias. Vamos avançar aqui. Pastor, e se eu perdi meus sonhos? De acordo com tanta coisa que já aconteceu comigo, foram tantas as situações, né, que fez com que eu parasse de sonhar. Como é que eu faço para restaurar esses sonhos? Como os meus sonhos serão restaurados? Então vamos ler a Bíblia, ela nos ensina exatamente o que deve ser feito. A Bíblia diz assim que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha o que está dizendo aqui. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Olha o que está falando a Bíblia aqui. Esse é o nosso manual. Então observe que os jovens terão visão. Hoje, infelizmente, a gente não vê isso, né? Nós vemos jovens tristes, nós vemos jovens que não sonham com um bom emprego, com um bom casamento, né? Aqui ainda fala que nós veremos os velhos, eles vão voltar a sonhar. A Bíblia diz isso, que os velhos sonharão. Entende? Os velhos sonharão. Os velhos são aqueles que com o tempo
Perderam as esperanças, já viveram demais. Muitas coisas aconteceram. E aí, com o tempo, ou alcançaram os sonhos que tinha, ou então os sonhos que eles estavam tendo, eles foram ficando para trás, não conseguiram conquistá-los. E aí o que acontece? Pararam de sonhar. Mas a Bíblia ensina que esses velhos, eles vão voltar a sonhar. Todos eles vão voltar a sonhar. Diga amém onde você estiver. Entende? Quando o Senhor ele derrama o Espírito Santo sobre você, veja bem, quando o Espírito do Senhor faz habitat em você, os sonhos são ressuscitados. Quando o Espírito entra em nós somos completamente ressuscitados no Senhor. Temos uma vida ressurreta. Amém, irmãos? Então o Senhor ele derramou o seu Espírito sobre você. Ele já colocou o Espírito. Para que ele colocou esse Espírito? Para que haja vida, para que você volte a sonhar com as coisas do Senhor. Volte a colocar como alvo aquilo que Ele colocou lá no seu coração, no seu primeiro encontro com Ele. O Senhor ele te diz isso, o Espírito está aí dentro, para ativar novamente você a sonhar. Amém? Os sonhos também eles vêm quando nós trabalhamos. Em Eclesiastes, capítulo 5, verso 3, ele diz assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Então, daquilo que você trabalha, virá os sonhos. Quanto mais você trabalhar, quanto mais envolvido você estiver, mais sonhador você será. E mais você irá conquistar. Diga amém. Diga amém. Pastor, e assim, quando nós avaliamos nesse contexto um sonhador, ele tem uma diferença, tem uma característica diferente daquele que não sonha? Claro, claro que ele tem. A característica daquele que sonha é completamente diferente. Deixa eu te falar qual é. Lá no Salmo 126, a partir do verso 1, diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aí diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Olha o que o salmista diz aqui. Aqui ele diz, ficamos como quem sonha. E como que é esse quem sonha? Quem sonha, ele ri à toa. Ele não precisa de N motivos, não. É com aquilo que eu estou sonhando, que eu estou dando risada todos os dias da minha vida, estou glorificando o meu Deus. É assim que acontece. Quem sonha, ele fala coisas boas. Sai coisas boas de dentro do seu coração. Ele tem a língua cheia de júbilo. Aleluia. Percebe, irmãos? O sonhador, ele contagia. Uma pessoa... Tenta ficar próxima de uma pessoa que ela é contagiante. Ontem eu tive uma reunião de discipulado com os irmãos, né? E conversando com eles, eu tento passar essa visão. Nós não somos pequenos, nós somos grandes, porque quem está conosco é o nosso próprio Deus. Mas nós precisamos sonhar com essa grandeza. Precisamos estar juntos, sonhar o mesmo sonho. Né? O pastor, o discipulador, o líder, o obreiro, a membresia da igreja. E quando começa-se a sonhar junto a mesma coisa, isso se torna realidade. Nós abalamos o inferno. Eu quero abalar o inferno. Entende? Eu quero abalar o inferno. Quando você sonha, você contagia a sua família para sonhar junto com você. É contagiante. É contagiante. O sonhador, ele leva as pessoas a sonharem junto com ele. Ele aqui, então, se dizia que as pessoas iriam sonhar entre as nações. Olha como ia contagiar.
Não era mais só um sonho ali, era entre as nações. Vamos ler de novo? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de júbilo e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito por eles. As nações agora estavam sonhando junto. Enquanto a boca se encheu de riso, a língua se encheu de júbilo por conta dos sonhos que havia sobre aquele povo, as nações estavam sendo contagiadas. Assim vai acontecer com você. A hora que você estiver sonhando, você vai contagiar a sua casa, vai contagiar a sua célula, vai contagiar os irmãos da igreja e assim por diante. E assim por diante. Precisamos sonhar. Precisamos sonhar. Os sonhos também, infelizmente, ele desperta inveja. Mas eu não quero enfatizar essa parte, não. Que ele desperta isso, não. Amém? Eu quero enfatizar só coisas boas. Então sonhe. Volte a sonhar. Não deixe de sonhar. Você terá uma célula abençoada, a sua casa é abençoada, seu trabalho é abençoado, seu escritório, Márcio Lázaro, ele é muito abençoado. Você terá grandes clientes naquele escritório. Entende o que eu quero te falar? Então nós precisamos sonhar. Os sonhos do ímpio são sonhos da noite tão somente. Acordou, acabou. Agora os nossos sonhos são sonhos de dia. Nós sonhamos acordados. Nós não paramos de sonhar. A todo momento nós estamos sonhando. Pergunto para você, você tem sonhado com a volta de Cristo? Lembra que eu falei no início que a gente tem que sonhar com coisas grandes? Você tem sonhado com a volta de Cristo? Você tem sonhado estar naquela mesa com Jesus, com Paulo, Pedro, com João? Tem sonhado com isso? Nossos sonhos não podem se basear só nisso que a gente vive aqui, não. Temos que ir muito além. Muito além. Lá com eles, nós não veremos fome, não veremos necessidades financeiras, não veremos nada disso. Tão somente desfrutaremos da comunhão e do amor do Pai. Amém? Tia Márcia de Vitória da Conquista, Bahia. Seja muito bem-vinda, viu, tia Márcia? Então, irmãos, eu queria compartilhar isso com você nessa noite, né? Que você fosse realmente aquele que sonha com as coisas de Deus. Que você seja aquele que não deixa de sonhar por conta de uma circunstância, por causa da circunstância. Continue nos caminhos que o Senhor te colocou. Continue nesses caminhos. Continue sonhando os sonhos dele. E ele realizará todos os sonhos que você tem aí guardado no seu coração. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos aonde você estiver. Pai de amor, eu quero orar por cada irmão agora aqui. Senhor, se aqui no nosso meio alguém perdeu sonhos por causa da circunstância ou por algum outro motivo que fez com que essa pessoa parasse de sonhar, eu quero que o Senhor nesse momento venha ressuscitar o sonho dessa pessoa através do seu Espírito que habita nela. Senhor, acende a chama dentro desse templo, Senhor. Acende e faz com que meu irmão, que minha irmã volte a sonhar. Volte a sonhar com os planos de Deus. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor colocou para essa pessoa seja concretizado. Venha trazer novamente à mente
dessas pessoas aquilo que o Senhor falou no seu primeiro encontro, no nome de Jesus. E faça com que eles voltem a sonhar, que eles voltem a ter vida, em nome de Jesus Cristo. Pai de amor, eu abençoo cada casa aqui representada agora. Que a sua bênção, que a sua graça, que o seu favor chegue a cada casa, em cada um dos meus irmãos aqui me ouvindo. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, como é de costume, né? Eu não costumo compartilhar algo muito extenso, porque eu não quero cansar os irmãos. Mas eu quero que você saiba que o Senhor tem grandes planos para você. Que o Senhor, mesmo antes de você nascer, Ele já tinha sonhos para a sua vida. E Ele te arrancou, a Bíblia diz que Ele te arrancou de onde você estava. Te arrancou. Para te colocar num novo patamar e fazer com que você avance nos sonhos dele. Então, eu deixo aqui minha mensagem. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Um homem sem sonho é um homem morto. Quando eu digo homem, eu não estou falando de sexo masculino, eu digo homem e mulher. Um homem sem sonho é um homem morto. E nós temos a vida de Cristo dentro de nós. Por isso nós podemos sonhar. Amém? Deus abençoe a todos vocês, abençoe a sua casa. Um grande beijo no coração de cada um e até a semana que vem. Em nome de Jesus. Tchau.